Olá, tudo bom? A paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou fazer o vídeo, vou falar do que aconteceu, né, as novidades. Eu ainda tô tentando resolver o problema da internet. A internet está muito ruim, então eu não consigo fazer os vídeos no formato de live, né? Porque tem que resolver primeiro o problema da conexão, do sinal, né? Então a gente tem que ficar esperando, né? Até a operadora mandar o técnico vir ver. Ficou marcado para amanhã, né? Era para ter vindo hoje, mas eles não mandaram, né? Depois eu liguei lá e fiquei sabendo que eles não iam mandar. Daí eu tive que ficar lá discutindo lá para ver se eles resolvem o meu problema, né? Agora eles disseram que vai vir amanhã, vamos ver, né? E teve outras coisas também muito ruins, né? Porque essas operadoras aí de sinal de internet, de celular, eles só querem saber de ganhar dinheiro, né? Em cima dos outros, né? A mulher lá me enrolou, me ofereceu um plano lá. Daí eu aceitei e o que eu acordei com ela, ela não cumpriu. É complicado, né? Teve mais outras coisas também. Agora eu tô me deparando com esses problemas, né? Porque agora eu tô criando o meu mundo, né? Porque a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que ficar preso em casa, né? Então, eu tô montando aqui como que eu posso dizer, um QG, né? Um quartel general, né? Para poder ficar o dia inteiro estudando, lendo a Bíblia, fazendo vídeos, né? Falar sobre a questão de criação de animais, de plantação, para poder tentar viver de um jeito fora do sistema, né, que a gente vive, né? Então eu vou começar a falar um pouco da Bíblia, né? Vou continuar falando sobre as coisas que eu estava falando no último vídeo, porque eu tinha montado um script aqui, só que eu não consegui, né, falar tudo, né? Então vou aproveitar o que eu já tinha escrito, né? E vou dar continuidade, né? No último vídeo, que ainda vai pro canal, né? Da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu falei sobre o versículo que está em 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Daí eu falei outro versículo também, que eu já adiantei o versículo que estava em Isaías, né? Mas na minha programação aqui, esse versículo de Isaías vai mais lá para metade, lá para o final desse vídeo, no caso, né? Depois eu revelo, né, qual é o livro, o capítulo, o versículo, né? Então vamos começar do ponto inicial de novo, né? Porque eu tô fazendo assim, vou começar a montar o script num dia, daí no dia seguinte eu vou complementando, daí vou recheando e depois eu vou usando, né, essas marcações que eu tô fazendo, né, essa escritura, né, para dar continuidade no pensamento, né, e depois eu vou aumentando mais. Então eu vou criar aqui um evangelho aqui, utilizando um caderno e colocando os versículos da Bíblia e falando sobre os versículos, né? Tem a questão dos cursos também, né? Que eu vou botar em pauta, né? Inclusive tem uma fila aqui de cursos aqui atrás de mim, né? Que são os livros, né? Aqueles ali que são da cor roxa é de frutas, né?
como produzir frutas, né? Aqueles outros ali é mais na parte de agricultura, foi o que sobrou, né? Porque eu tinha mais e acabei perdendo, né? Porque eu era morador de rua, né? Eu morava na rua. Daí aquela outra leva ali do canto, aquela pilha grande, né? Aquela alta ali também, aquela pilha alta, fala embaixo, onde tá vermelho e roxo, fala sobre administração de empresas, negócios, né? Depois tem a área de tecnologia ali, que fala de antenas, né? Por isso que eu quero montar logo, resolver esse problema da internet, para mim usar o estúdio OBS, para mim poder fazer uns vídeos mais elaborados, produzidos. Daí eu vou pegar aqueles livros e vou fazer a leitura utilizando o celular. Daí eu faço a gravação e depois eu jogo na live, né? Daí eu faço a live, eu fico o dia inteiro fazendo live, né? E fazendo esses vídeos que eu faço aqui, que agora são 2 canais. O canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é esse canal. E outro canal que eu abri, que é o Morador de Rua, né? Porque eu fui morador de rua. E o codinome do outro canal é Preparando para a Grande Tribulação. Então vou mostrar como eu vou me preparar. Daí quem quiser seguir também os pensamentos, o conteúdo que eu vou postar, né, nos canais, pode seguir. Só que esse canal ele é secreto, né? Mas eu já tô falando já o nome do canal, né? O codinome para as pessoas acharem, né? Daí, se precisar deixar no reservado outro canal, eu vou deixar, porque eu vou colocar bastante conteúdo, né? E daí eu vou falando a respeito disso, né? E na outra fileira ali, aquela última ali, fala sobre café, né? Porque assim, eu tô assim pensando agora em fazer uma coisa para sobreviver da grande por causa da grande tribulação, mas eu sei que não vai dar mais tempo, né? Então, como eu estou montando essa estrutura aqui básica, simples, então eu vou ficar aproveitando, né? Vou mostrar um pouquinho, vou dar uma passada para ver o equipamento que eu vou utilizar, né? Eu comprei 2 câmeras, vou começar pela câmera ali de cima. Não sei se vai dar para ver, né? Ali tá a câmera, o modem. Deixa eu ver aqui. Ali em cima, né? Daí aqui embaixo tá computador, né? A parte que eu vou utilizar aqui, né? Então, ali em cima eu vou deixar os cursos em vídeos ali, já tá preparado em formato de DVD. Então eu vou colocar em prática, ainda tenho que organizar aqui, deixar tudo bonitinho, né? Esperar agora resolver o problema da internet. Eu já tive problema no OBS, né? Então vamos começar a falar aqui do livro de 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Depois também eu vou usar, que eu anotei aqui, 1 Coríntios, capítulo 9. A segunda parte do capítulo 9, eu notei que fala muito da palavra evangelho. Tem uns versículos que fala a palavra evangelho em várias partes. Então também talvez eu vou usar aqui. E depois para mim poder também passar para o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 25. Depois eu vou falar do... Não sei se eu vou conseguir falar hoje, né? Mas eu vou seguir aqui o roteiro que eu tô fazendo, que eu comecei desde ontem, né? Eu vou falar o versículo 26 do livro de Romanos, do capítulo 15. Acho que eu vou falar o versículo 27 também, que está marcado aqui. Eu ainda tenho que concluir os espaços aqui, né? Ah, eu achei aquele versículo que fala dos bens espirituais, né? Que no último vídeo
Eu fui procurar lá em Romanos e não estava achando e estava na minha cara ali, e eu não estava achando dentro da Bíblia. Depois que eu desliguei, eu falei, depois que eu desligar eu vou procurar lá e vou achar. E tava no capítulo 15, eu falei que tá no capítulo 16, né? Mas realmente tava no 15, né? Só que tá mais lá pro final do capítulo, né? Que fala sobre os bens espirituais, né? E daí vamos continuar aqui então. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vou relembrar. Eu vou ler agora o versículo. Manda aos ricos deste mundo. O tema é a relação entre ricos e pobres, né? Aqui, por isso que eu escolhi esse versículo, é um dos versículos no Novo Testamento. Eu acredito que seja o único, pode ser que tenha outros, mas assim, como eu fiquei 4 anos morando na rua, dentro de uma barraca, numa praça, morando dentro de uma, né, desse espaço, eu ficava lendo a Bíblia. Então, pelo que eu já li da Bíblia, esse aqui é o único versículo que assim dá uma chance para os ricos poder ir para o céu, para os ricos poder agradar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é assim uma garantia, entendeu? É só assim como eu posso dizer, um chamado, uma atenção para os ricos observarem um mandamento, um versículo que está na Bíblia que fala que eles podem se salvar, mas desde que eu vou ler agora, desde que seja nessas condições aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Foi o único versículo que eu achei assim, eu acredito que é um versículo assim que dá uma chance para o rico se salvar. Porque fora isso eu não vejo mais nenhum outro lugar da Bíblia que fala que o rico vai se salvar. Então eu vou ler ele aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Está vendo? Aqui é uma ordenança, é uma ordem. Depois vamos analisar essa altivez, porque eu vou usar Isaías 45 para Isaías capítulo 45 para falar sobre a altivez e as riquezas, né? Daí continuando. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Então eu vou usar o livro de Isaías 45 e 54. Vou usar para falar sobre altivez e sobre riquezas. Mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Repetindo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, com D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Está vendo? Então eu já vou falar sobre a questão da palavra altivos e da palavra riqueza. Riquezas, isso.
Daí primeiro eu vou para Isaías 54:16. Isaías capítulo 54, versículo 16. Então eu vou pegar minha Bíblia aqui, que não deu para escrever, né? Ou deu para escrever aqui. Eu acabei escrevendo, então vamos ler aqui. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16. Vamos ver o que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, está falando para a gente nesse momento. Isaías, capítulo 54, versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua... Deixa eu trocar de página aqui. Para a sua obra. Então, o que quer dizer isso? Por que eu relacionei a questão dos altivos, das riquezas? Porque eu fiz uma ligação com a questão dos ricos e utilizei esse versículo de Isaías para provar. Na verdade, eu fiz esse pensamento ontem, né? Então, estou usando hoje, né? Para fazer o vídeo agora. Então, eu não me lembro direito o que eu pensei ontem, mas eu vou improvisar aqui e vou dar uma palavra de Deus falando sobre essa questão. Então, eu tenho que enquadrar, colocar a figura do rico nessa história, certo? É para isso que eu estou desempenhando esse papel agora, para representar o que Deus pensa dos ricos, né? Então, estou dando a justificativa para provar que os ricos não vão para o céu, mas intermitentemente eu estou analisando também o versículo de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, porque é a única chance que eu tenho que falar também, o versículo 18 e 19 também, do livro de 1 Timóteo, que faz parte dessa chance que Deus está dando para os ricos e para o céu. Mas antes eu quero alertar os ricos e mostrar para os pobres que o que Deus está querendo que eu fale agora tem a ver com o livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16. Então vamos analisar, vou repetir de novo esse versículo. Eis que eu criei o ferreiro. O que significa isso? Na minha visão bíblica, evangélica, eu fiz uma ligação entre o ferreiro e os ricos. O ferreiro significa que os ricos, eles são as pessoas que ferram os pobres, né? Também, mas aqui nessa situação, o ferreiro, ele é o que faz as coisas. Pode ser tanto para o bem ou para o mal, mas o ferreiro é o que tem o poder de fazer os produtos com as ferramentas. Então vamos lá. Eu estou nessa primeira parte do versículo. Então estou apresentando o ferreiro. O ferreiro são os ricos. Então, a segunda parte agora. Que assopra as brasas no fogo
Bom, assim, o que significa assoprar as brasas no fogo? Significa que os ricos, eles colocam os pobres, os cristãos pobres, né? Porque tem cristãos ricos e cristãos pobres, por exemplo. Então, os cristãos ricos colocam os cristãos pobres que no fogo e assopra as brasas. Essas brasas pode ser os cristãos, os evangélicos pobres, né? Então, há um controle, há um domínio, né? Há um domínio. Então, agora eu estou fazendo, assim, uma análise entre os ricos e os pobres. Mas conforme Deus permite que seja assim. Então, baseado nesse pensamento, o que acontece hoje em dia é que a igreja ela está dividida. Então são duas igrejas, a igreja pobre e a igreja rica. Agora eu estou utilizando a questão do evangelho. Por quê? Porque eu já citei duas partes do versículo de Isaías, capítulo 54, versículo 16. Repetindo, eis que eu. Quem é essa pessoa? Quem é esse pronome eu? Eu é Deus, com D maiúsculo. Eis que eu criei o ferreiro. Está em Parábolas, né? Está em... Esqueci aquele outro nome que diz, né? Isso que eu falei agora, né? Então, eu, que é Deus, ele criou o ferreiro, que são os ricos. Parte 2. Que assopra as brasas, tá vendo? No fogo. Digamos que as brasas seriam os evangelhos pobres, os evangélicos pobres, os crentes fiéis que são pobres. Porque se eu for lá no livro de Tiago, ele diz que os pobres são ricos em fé. Então, os ricos são pobres em fé, no capítulo 2. Então, continuando, parte 3 agora do versículo. E que produz a ferramenta para a sua obra. Olha só que interessante. Agora, nessa parte 3 do livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16, Deus está falando assim, ó, preste atenção, ó. E que produz a ferramenta para a sua obra. Ou seja, na minha interpretação, eu acredito que essa ferramenta são os ricos. Por incrível que pareça, são os ricos. Por quê? Preste atenção. Porque foi Deus que criou. E Deus que permite que os ricos dominem os pobres. Para que os pobres sofram, passam sufoco. Porque sem sangue não há salvação, não há perdão, remissão de pecados. Por isso que Jesus Cristo sofreu na cruz, por isso que os apóstolos sofreram na cruz, por isso que os servos do Senhor, com S maiúsculo, sofrem aflições, tanto no passado, no presente, como no futuro.
Então, essa ferramenta são os ricos. E por quê? Porque está escrito aqui, para a sua obra. Entendeu? Entenderam? Para a obra de Deus. É isso que é obra de Deus. Obra de Deus não é só você fazer o bem, assim, fazer caridade, obras de caridades, fazer obras religiosas, obras dentro da igreja, obras dentro da sua família. Fazer obras é sofrer, é sofrimento. Mas nós não precisamos fazer obras. Mas eu ia colocar, né, a sequência para entrar na questão das obras, né? Então, eu não fiz, né? Porque eu vou escolhendo os termos, agora eu estou fazendo diferente. É um novo mandamento que Deus me deu. Então, eu faço o script, daí eu pego as palavras e a palavra que me chama atenção, eu faço ligação com outros versículos da Bíblia para sair essas mensagens, porque existe uma técnica que eu aprendi dentro da barraca onde eu morava, na rua. Eu morei 4 anos na rua. E eu aprendi essa técnica através do Espírito Santo, ele que me revelou. Então, agora eu fui aperfeiçoando, então eu tô mais evoluído nessa técnica. Então agora eu tô fazendo diferente. Mas quando eu tava na barraca, eu ia testando várias técnicas também. Mas essa técnica eu tô gostando, porque eu pego e escrevo e depois eu vou falando, vai fluindo. As outras também, mas essa técnica aqui eu tô achando legal, que eu comecei, acho que esses dias a fazer assim, mas eu já tava encaixando já nessa estrutura aqui. Eu tava iniciando, agora eu tô na fase intermediária da técnica vamos dizer assim, que eu tô inventando, né? Mas na verdade é Deus e Jesus que me é, tá me proporcionando esse trabalho, esse serviço, né? Nesse sentido, né? Então, eu não vou falar de obras agora, mas ficou bem claro, né? Isaías capítulo 54, versículo 16. Eis que eu, que é Deus, com D maiúsculo, o verdadeiro, não o Deus com D minúsculo, que é o falso. Criei, tá vendo? Quem cria todas as coisas? É Deus Pai. Então, aqui está comprovado que é o Deus Pai. É o legítimo. Ele criou o quê? O ferreiro. Quem é o ferreiro? O ferreiro pode ser várias conotações, mas aqui eu estou colocando o rico, porque como eu comecei o vídeo falando de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, eu estou expondo a questão do assunto entre ricos e pobres, correto? Vou repetir de novo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos, está vendo? Deste mundo. Tá vendo? Jesus Cristo está mandando o apóstolo Paulo falar para o apóstolo Timóteo, né? Não sei se Timóteo era apóstolo. Não, ele não era apóstolo, ele era cooperador, ministro, embaixador. Ele tinha outras nomenclaturas, né? Mas apóstolo mesmo, acho que Timóteo não era, né? Se Timóteo não era apóstolo, então os apóstolos que dizem que são apóstolos hoje em dia não podem ser apóstolos, porque eles estão querendo ser maior do que Timóteo, que foi um grande homem. Timóteo está escrito na Bíblia como sendo uma grande pessoa, o nosso irmão Timóteo. Então, tá vendo? Ó? E justamente esses falsos apóstolos
apóstolo Agenor Duque, como é que chama aquele outro apóstolo lá, o do chapelão lá? O... Esqueci o nome dele agora, ele é famoso, né? Todo mundo conhece ele, né? O Valdomiro Santiago, nem bispos também, talvez Timóteo, Timóteo depois quando envelheceu, né? Que ele era mais jovem do que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo era apóstolo. E eu vejo muito debate na internet, muitos vídeos na internet, das pessoas que são ateus e conhecem a Bíblia, falando que o apóstolo Paulo era impostor, né? Isso é uma coisa que não procede, né? O canal da Igreja Evangelho dos Pobres, o canal do Morador de Rua, é contra essas pessoas, né? Eu sou enviado, ungido de Deus, Pai verdadeiro, com P maiúsculo, Deus com D minúsculo. Eu sou servo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, porque hoje em dia existe vários Jesus Cristo, né? Existe o Jesus Cristo da Igreja Católica, o Jesus Cristo da Igreja Protestante, o Jesus Cristo da Umbanda, né? Do Candomblé, porque até os espíritas fala que acreditam em Jesus Cristo, mas qual Jesus Cristo eles acreditam? Não é o da Bíblia, porque se fosse o da Bíblia, eles não faziam isso que eles fazem. Eles querem misturar a religião deles, que é a afrodescendente, não sei o nome que se dá, né? A religião que nasceu lá da África, né? Que é o espiritismo, que é bruxaria, macumba, quer utilizar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e querer misturar as coisas, né? Não dá certo, não tem condição, né? Então, o Jesus deles não é o mesmo Jesus da Bíblia, né? Da Bíblia, que fundou a igreja, né? Então eu vou concluir essa parte que ficou legal, né? Eu vou ler aqui de novo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos, tá vendo? Então eu tô mandando aqui Isaías 54, 16 para os ricos, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, porque o ferreiro ele está classificado na categoria de pessoas que são dominantes, donas do mundo, que têm cargos políticos poderosos, que trabalham na sociedade de várias formas, de várias profissões, cientistas, médicos, advogados, juízes, pessoas de todas as áreas do setor da sociedade, religiosos, padres, pastores, professores. E então o ferreiro são essas pessoas. Manda aos ricos, e são ricos, deste mundo, tá vendo? Desse mundo, não dos outros mundos. Nós estamos analisando este mundo. Que não sejam altivos, nem ponham a esperança. Tá vendo? Aqui nós estamos usando a palavra esperança, mas eu não vou tratar esse termo agora. Nem ponham a esperança na incerteza. Tá vendo? Incerteza do quê? Das riquezas. Essas pessoas, elas são prósperas porque elas estão nesta condição de domínio sobre o povo de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ver
a índole dessas pessoas que são líderes, que essas pessoas elas têm um poder muito grande dentro da sociedade brasileira. Elas comandam setores, hierarquias, níveis socioeconômicos que fazem parte dessa estrutura, né, do poder. Então, é bem claro aqui. Por isso que se eu for lá em Mateus capítulo 19, eu vou usar o versículo clássico, né? O versículo número 1, o versículo chave da Bíblia. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue seu madeiro. Mas só que eles não vão por essa linha de pensamento, porque se eles forem por essa linha de pensamento, o evangelho deles não é o mesmo evangelho que eu estou pregando aqui. O meu evangelho é dos pobres e o evangelho deles é anátema, é maldito, como está escrito em Gálatas. Podemos ir até lá agora. Eu não marquei aqui, mas para terminar o vídeo, que eu achei que ficou legal, eu não vou repetir a parte que eu falei do livro de Isaías, mas deu para entender, né, o sentido que eu tô dando nessa explicação. Vamos lá. Essa parte de Gálatas está escrito assim no capítulo 1, para terminar o vídeo agora. Eu vou ler a passagem que fala do evangelho, tá vendo? Outra passagem que fala do evangelho que eu acho que eu vou... Não sei se eu anoto aqui agora para falar, né, depois. Talvez eu vou anotar, porque tá falando de evangelho, mas é uma passagem que eu tenho que guardar na minha cabeça. Porque eu falei que lá no livro de 1 Coríntios 9, a segunda parte, tem alguns versículos que fala sobre evangelho, né? A última parte do capítulo, né? Tem alguns versículos assim em seguida que fala do evangelho, né? E aqui também eu vou falar agora. E também tem 2 versículos aqui. 3 versículos que fala do evangelho. Eu vou anotar para depois fazer uma meditação, uma reflexão a respeito da palavra evangelho. E em Isaías também, em outro capítulo que eu estava vendo outro dia na rua, que eu estava lá no CAPS, onde eu faço tratamento mental, que eu sou doente de cabeça, eu tenho problema mental. Eu estava lá sem fazer nada, eu achei um capítulo lá que estava falando de evangelho também. Só que agora eu não me lembro, eu escrevi no caderno, né? Daí um dia quando eu for usar, eu tento lembrar todos esses parâmetros aqui para me guardar, né? Então, eu vou concluir aqui usando a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo, eu vou falar o 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie, tá vendo? Isso que eu estou anunciando agora é o evangelho dos pobres, não é o evangelho dos ricos. Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Repetindo, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, repetindo, versículo 8, mas
ainda que nós mesmos, está vendo? Não podemos anunciar um evangelho que seja diferente do evangelho que está escrito na Bíblia. Só que a interpretação, ela é muito importante, por isso que eu sigo a linha do evangelho dos pobres. Por quê? Porque o evangelho dos pobres é o evangelho perfeito para agradar a Deus. Exatamente. Porque Deus, ele quer ver sofrimento, quer ver angústia, quer ver dor, como está escrito lá no livro de Coríntios, que a nossa aflição, ela é boa e importante para... é um galardão para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu não vou lá agora no versículo, mas é um versículo muito legal. Eu também tenho que anotar esse versículo aqui para deixar encaixado já, né? É que é muito versículo bom, né? Então, eu utilizo mais o Novo Testamento, porque o Novo Testamento para mim, é a prioridade. O Antigo Testamento, com certeza, faz parte do Evangelho, dos planos de Deus, faz parte da Escritura, faz parte da obra de Deus. Faz parte da obra de Deus. A obra de Deus, ela está pronta, depois ela foi continuada até a morte de Jesus Cristo na cruz. Agora ninguém mais precisa fazer obra. Se eu for lá no livro de João capítulo 4, eu provo isso. Existem outros lugares também, mas João 4, Jesus fala para a mulher samaritana que estava no poço que ela não precisava mais fazer nenhuma obra. E ela gostou, porque ela tinha que sair da casa dela, ela tinha que ir lá no poço de Jacó, da herdade de Jacó, pegar água, levar no balde. Tá vendo? Esses aí que são cristãos. Os cristãos de hoje é tudo cristão folgado. É, tudo cristão folgado, que eles querem viver tudo no pós-modernismo. Quer ter carro, moto, isso daí que é a marca da besta. Bens materiais, patrimônio, quer ter casa, quer ter dinheiro para fazer o que quiser da vida. Ser cristão hoje aqui no Brasil é a coisa mais fácil do mundo. Agora vai lá para aqueles países lá que os caras cortam a cabeça dos cristãos, lá na Arábia, lá na janela 1040, 2040, 1040, que é África, continente africano, né? Lá em cima no norte da África, Oriente Médio, Ásia, né? Coreia do Norte. Esses países aí, quem vive cristão e vive lá, esses aí que são os verdadeiros cristãos de hoje em dia. Os cristãos aqui do Brasil é uma piada, né? É uma piada de mau gosto. Eu quero ver eles ir lá pro Amazonas, igual eu fui, ficar lá dentro do mato, lá, por causa da adoração que eu tenho por Deus, Jesus Cristo. Ser cristão com essas mordomias que os cristãos têm é fácil, até eu. Agora eu tô tendo essas mordomias aqui porque Deus e Jesus viu que eu tô fazendo aquilo que eles querem que eu faça, falar do evangelho dos pobres. Entendeu? Não é tradição e costume. É fé. Eu fui lá sem nada, fiquei lá dentro sem dinheiro, eu provei que eu fiquei uns dias lá dentro da selva. Mas eu provei que eu fiquei vivo lá, vivi lá dentro da selva lá. E eu não tô mentindo. Se eu estiver mentindo, Jesus Cristo vai me mandar pro inferno no dia do juízo. Fiquei lá, sem dinheiro, sem nada, sem comida, mas todo dia Jesus ia abrindo as portas. Alguém ia lá, me ajudava. Eu tinha que ficar andando ali quando eu entrei pro meio da selva. Se eu ficasse parado, eu ia morrer. Daí eu fiquei andando assim no meio da estrada lá, mas cortava o Amazonas lá. Eu tava lá já lá beirando lá a Guiana inglesa, a Guiana francesa, já tava lá em cima já.
Eu cheguei até lá na fronteira da Guiana Inglesa, lá. Ah, esses aí que Deus e Jesus consagram. Esses que estão lá na China, né, nos países lá, que é tudo comunista lá, que é tudo anticristo. E é exatamente para concluir agora, ó. Vou ler de novo, ó. Ó, recapitulando, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 8, ó. Mas, ainda que nós mesmos, tá vendo, ó? Nós mesmos é todo mundo que tá dentro da igreja, ó. Todo mundo, sem exceção, ó. Tô falando de igreja agora, porque os livros da Bíblia do Novo Testamento é igreja, né? Não tem o que dizer, né? É igreja, não é o mundo, né? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, tá vendo, ó? Paulo ele colocou até o anjo do céu aqui na conversa aqui, ó, na história, ó. Ó, nem se vê um anjo na tua presença, você pode acreditar nele, ó. Presta atenção, ó. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie, tá vendo? Ó? Anuncie o quê? Ó, outro evangelho. Tá vendo como você tem que ficar atento? Tá vendo como você tem que ser prudente? Como uma pomba? Astuto como uma serpente e prudente como uma pomba? Ó aqui, ó, outro evangelho, ó. Além do que já vos tenho anunciado. Quando ele fala vos tenho anunciado, ele está dizendo ele, não os apóstolos. Exatamente, porque quem escreveu o livro de Gálatas? Foi o apóstolo Pedro? Não foi. Foi o apóstolo Tiago? Também não foi. Foi o apóstolo João? Também não foi. Esses apóstolos concordavam com Paulo? Bom, aí é uma outra história, né? Mais ou menos, né? Para não deixar no vácuo. Mais ou menos eles concordavam com Paulo, né? Mas eu não vou explicar agora, né? Por quê, né? Mas é mais ou menos, né? Talvez um dia eu falo sobre isso, porque eu sou obrigado a falar, porque só esse assunto vai render um milhão, 1 bilhão de vídeos, só para falar desse assunto. Da discordância que tinha entre Paulo e os outros apóstolos. Que ninguém fala sobre isso. Poucas vezes eu vi as pessoas falando sobre isso. Além do que já vos. Quando esse vos é o apóstolo Paulo. Além que já. E os discípulos dele. Porque os outros apóstolos tinha os discípulos deles que não está. Não sei se está, né? Só se for em Atos, talvez. Não está dizendo, pode ser que esteja, né? O nome, né? Dos discípulos dos apóstolos que ficavam em Jerusalém. Os discípulos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo pregava para os gentios, então ele tinha que ir em vários lugares, né? E os outros apóstolos ficavam em Jerusalém, né? Como Jesus mandou lá no final do livro de Marcos, né? Nos últimos capítulos. Jesus mandou eles ficarem lá em Jerusalém. Em Jerusalém, né? Jesus mandou. Para eles não saírem de lá. Tem a Galácia também, acho que eles iam lá no território dos árabes também. Daí eu tenho que pegar o livro de Atos 10, Atos capítulo 10 ou 11, que fala sobre isso, né? Que eles fundaram lá um quartel-general lá dentro da Arábia, né? Que depois Paulo também acho que passou a frequentar lá junto com Barnabé, né? Mas, assim, voltando aqui, né? Se não começar a viajar muito, daí eu vou saindo fora, né?
do que eu estou anunciando aqui, né? Além do que já vos tenho anunciado. Aqui ele está falando de... Aqui é Paulo, tá vendo? São dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, que justamente no livro de Gálatas fala sobre esses dois evangelhos que Paulo explica. Só que no sistema religioso que nós temos hoje, eles acreditam que isso é relacionado somente à questão da etnia, da raça, mas não é. Porque os judeus israelitas não é só por causa disso. São de uma raça e os gentios são de outra raça. Mas depois eles se ajuntaram. Daí, os que se tornaram cristãos, eles viraram uma raça, que é a raça cristã. Por isso que judeu e gentio, eles têm que se converter ao cristianismo. Uma pessoa não pode ser judeu e cristão ao mesmo tempo. Isso não existe na Bíblia. Isso acho que é lógico e acho que é fácil de comprovar. Esse pensamento que eu estou expondo agora. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Além do que já vos tenho anunciado. Esse vos é o apóstolo Paulo, não é os outros apóstolos. E os discípulos do apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé não, né? Barnabé entrou junto com ele, né? Mas Silas e os outros, né? Que eu não vou me lembrar agora. Então, seja anátema, seja maldito, tá vendo? Esse evangelho que eu estou demonstrando é o mesmo evangelho que está escrito aqui na Bíblia. Eu não posso falar das pessoas que pregam outros evangelhos, porque eu não sei, eu não conheço, né? Mas eu conheço pastores que pregam, muitos pastores que pregam a palavra de Deus, né? Corretamente. Eu conheço. E dou credibilidade no que eles falam. Só que, assim, uma coisa é a gente falar. Agora eu não vou conseguir explicar, né? Melhor terminar por aqui, né? Que já vai dar quase 1 hora. Mas ficou bem claro, né? Porque a gente tem que, acho que, criar o nosso próprio evangelho. Acho que fica melhor falar assim agora. Por quê? Porque se a gente seguir o evangelho das pessoas, acaba se tornando anátema, maldito. Então nós temos que criar o nosso próprio evangelho, como Deus criou o ferreiro, para ferrar com a gente. Tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, espero ter ajudado e eu vou continuar aqui batalhando a batalha espiritual para ajudar as pessoas a criar seu próprio evangelho, né? Que nem eu comecei há 4 anos atrás, mas na verdade eu comecei desde 2012, foi quando eu despertei, né? Mas para pegar a Bíblia, ler, foi a partir de 2022, se eu não me engano, no meio do ano. Então, fica assim, eu vou fazer muito mais vídeos, né? Porque eu gosto de fazer. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.